Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do canal. Antes eu não tinha falado que isso aqui iria ser um podcast, mas acabei decidindo aí de última hora e vai virar um podcast. E hoje eu trouxe um convidado que é um cara que eu considero aí como um irmão. A gente estudou junto no ensino médio, a gente trabalhou junto numa empresa que éramos CLT e hoje nós vamos conversar sobre um tema que foi determinante para que a gente venha sair daquela situação que a gente vai contar agora, para começar a dar subir alguns degraus no marketing e começar a viver com isso, viver disso. E aí, Vitor, como é que você tá? Fala aí quem é você. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vitor, tenho 21 anos, trabalho hoje em dia com digital. Sou amigo desse cara desde o ensino médio, a gente se conhece aí longos 6 anos, 7 anos já. 6 anos. Por aí. 6 anos. Longos 6 anos e estamos na caminhada. E aí, galera, eu vou deixar o arroba lá do perfil do Vitor aqui embaixo para você conferir. Que inclusive é ele que vai fazer a edição desse podcast, que o cara manja demais de vídeo, de áudio e tudo mais aí, parte visual. E aí, o que acontece? Nós vamos falar aqui sobre um tema muito bacana, que é queimar a ponte. O que é queimar a ponte? Né? Como que a gente faz isso? Olha, queimar a ponte, basicamente eu posso te resumir da seguinte forma: é você impossibilitar de voltar, impossibilitar de arregar, de recuar para o ponto em que você estava. Basicamente é você se colocar numa situação de risco em que o único caminho que você tem é seguir em frente, ou seja, não tem como você recuar. E o que acontece? O nosso cérebro, ele a todo momento, ele tenta nos sabotar. Nós mesmos, a gente tenta nos sabotar, né? E o nosso cérebro, ele é o nosso pior inimigo. E é o que vive com a gente, né? E o que acontece? Toda vez que a gente quer iniciar algo novo, a gente quer até mesmo começar a fazer isso, a gente quer implementar um projeto, dar o primeiro passo aí no marketing digital, o que ele vai fazer? O nosso cérebro? Buscar formas de economizar energia, buscar formas de fazer com que a gente venha permanecer no conforto, né? O nosso cérebro, ele foi programado para isso, para nos deixar no conforto. E aí que mora o problema, porque se a gente não faz nada, se a gente fica no conforto, nada acontece, nada prospera, nada evolui, nada o conforto, ele é o oposto do crescimento, desenvolvimento, da evolução. Tem que ter movimento. E eu e o Vitor, nós passamos por diversas situações, tiveram que queimar a ponte da gente, porque nós ficávamos aí nessa zona de conforto e com medo, mas que esse problema se tornou em solução e fez com que a gente mudasse a nossa situação. E por diversas vezes, eu e o Vitor, a gente passava horas e horas conversando sobre marketing digital, né, Vitor? A gente passava horas, comprava cursos, a gente conversava bastante, que a gente queria viver do digital, mas a gente nunca colocava em prática. A gente nunca meteu a cara de vez, quero dizer, né? A gente não tinha metido a cara de vez para começar a dar uma reviravolta na nossa vida e arriscar no que de fato poderia dar um upgrade aí na nossa vida. E basicamente é isso. Queimar a ponte é você seguir um caminho igual de um foguete. É só seguir reto. Foguete não dá ré, entendeu? Assim que ele sai do chão, não tem como ele voltar. Não tem como ele... Quero dizer, né? Assim que ele sai do chão, não tem como ele estacionar de volta. Ele tem que subir. Ele vai. Entendeu? E é esse o caminho que nós devemos fazer. E o ponto central dessa conversa é exatamente esse, é meter a cara, é fazer acontecer. E a gente, muitas das vezes nós temos oportunidades de implementar, de conseguir ter ali oportunidade de poder errar várias e várias vezes, e nós não fazemos. E a gente só toma uma postura, uma posição no momento em que realmente a gente queima a ponte, ou outra pessoa queima a nossa ponte por nós, né? E foi isso que aconteceu com nós. O Vitor vai contar para vocês um pouco como é que foi aí a situação em que ele passou, como é que ele vivia e hoje a situação que ele vive, né? Que assim que ele saiu do emprego... Não vou dar spoiler não, ele vai contar aí. Fala aí, Vitor. Fala pessoal, tudo bem? Então, eu acho que
Acho que o ato de queimar a ponte da minha vida foi na época que a gente trabalhava junto, inclusive eu e o Giovanni, né? A gente trabalhava numa empresa, CLT. E, cara, a gente trabalhava 16 horas, 12 horas por dia. Isso até em final de semana, então... Vale dizer que a gente trabalhava tanto porque a gente trabalhava no home office, né? Trabalhava em casa. A gente trabalhava home office. E então você não tinha qualidade de vida trabalhando esse tempo. Então, quando você parava pra descansar, você tava morto de cansado. Você não tinha tempo pra sua família, você não tinha tempo pra sua esposa, pro seu namorado. Então, era algo muito difícil, era algo que era totalmente inviável pelo que a gente recebia. E acho que quando a gente olhava pra essa situação toda e percebia o que tava acontecendo ali, era muito foda. Então, eu e o Giovanni, a gente ficava conversando o tempo todo. Cara, a gente tem que fazer isso, a gente tem que mudar isso, a gente tem que fazer aquilo. Só que a gente nunca implementava, porque era mais fácil não fazer, porque, querendo ou não, a gente ganhava um salário muito bom pra 2 meninos que acabaram de sair do ensino médio. A gente sem curso, sem nada, né? Sem nada. E, cara, eu falei assim, vai fazer o quê? Vai sair daqui, vai procurar algo, mas você vai trabalhar pra outra pessoa, entendeu? Na verdade, a gente não ganhava bem. A gente tinha essa impressão porque os nossos amigos não trabalhavam. A gente tinha... perfeito. Então, isso foi pra bom, quem não tem, é muito, né? É muito isso. Mas assim, mas querendo ou não, eu acho que a gente tava muito à frente já de muitas pessoas, entendeu? À frente, tipo, que eu falo assim, salarial e tal, a gente tava muito à frente. Algo que eu acho que eu acho interessante reafirmar aqui é que a gente tinha um salário relativamente bom pra, tipo, 2 jovens que realmente acabou de sair do ensino médio, tava até bom pra gente, só que pelo trabalho que a gente exercia, 12 horas, 16 horas, final de semana, não era, entendeu? Então não valia a pena. Eu odiava meu chefe. Falei assim, cara, eu não quero nunca mais trabalhar pra ninguém. Então eu acho que isso aí foi a virada de chave na minha vida, foi pensar dessa forma, de não querer trabalhar mais pra ninguém, entendeu? Trabalhar, que eu falo assim, não é trabalhar com ninguém, é trabalhar para ninguém, trabalhar com equipe, trabalhar com pessoas ali do seu lado te auxiliando, trabalhar com pessoas em brainstorm, é sempre bom, é o que funciona, tá? Você gerir seu próprio negócio e ter suas equipes para poder te auxiliar, pode ter sucesso, mas outras pessoas podem te fazer alcançar o seu sucesso mais rápido, né? Eu acredito dessa forma. E o que eu acho que o que virou, né, a chave, o que queimou a ponte, né, para eu não ter que voltar, e também eu tive que abrir mão do medo, né, de olhar para trás e ver que, pô, querendo ou não, eu tinha um trabalho, eu tinha as contas pagas, era querer empreender. Eu olhava assim, cara, eu botava, tipo, o pior cenário em tudo. Então, se eu olhava pra trás, eu me via trabalhando 16 horas, eu não conseguia dar atenção pra minha namorada, não conseguia dar atenção pra minha mãe, não conseguia dar atenção pra minha família. O que me pagava era bom, mas não era bom o suficiente pra tirar meu final de semana, pra tirar 12, 16 horas do meu dia. Não valia pelo estresse. E eu olhava pra empreender e via que o pior cenário era, tipo, ficar sem cliente, entendeu? E no meu ramo de audiovisual, o que vale era ser insistente, era o trabalho que você põe ali, é o coração que você põe ali. E se você põe o coração nas coisas, assim como a gente botava ali, pô, cara, quem é que trabalha 12, 16 horas em CLT? Entendeu? Se você parar pra pensar, tipo, o maluco empreendendo deve ser o brabo, entendeu? Porque a maioria dos empreendedores hoje em dia, os caras não dormem, entendeu? Eles estão fazendo a sua máquina ali render, eles estão funcionando todo o tempo ali para que a coisa dê certo. E eu percebia isso quando eu trabalhava em outra empresa, pelo fato de eu ser bastante esforçado. Eu percebia que o que ia fazer minha chave virar, o que ia me fazer continuar em frente sem ter medo, era só eu ser esforçado. Porque eu acredito que... Era esforçado e pouco valorizado, né? Exatamente. Não tinha reconhecimento algum. O dia Exatamente. que trabalhava 12, 10, 8, 16, era o mesmo tratamento. Era o mesmo tratamento. Então, tipo assim, né? eu não ia receber nenhum tapinha nas costas, entendeu? Mas aí eu percebi que... A gente falou que era CLT, que você era CLT, mas que na verdade você não era fichado. Você só trabalhava como um. Isso, né? Isso. Então, tipo, eu percebi que todo esse esforço que eu empenhava, deixando meu chefe rico, cara, eu não dava um tapa nas costas agradecendo nem nada, eu poderia investir em mim mesmo e falar assim, cara, você vai correr atrás do seu, entendeu? E quando eu fiz essa melhor análise do pior cenário possível, o Tim Ferriss até fala, né? Eu vou até ressaltar isso aqui. Ele menciona esse ato de queimar a ponte, é que se você realmente quer fazer uma coisa, mas ainda está com medo, então define qual é o pior cenário possível, aí descobre se você quer pagar o preço ou não. E eu tava disposto a pagar o preço, cara, tá ligado? Porque, tipo assim, eu percebia que se
se eu seguir em frente ali, empreender, correr atrás de cliente, correr atrás de experts para eu poder trabalhar em cima, trabalhar no digital, estudar um pouco mais, ou tipo, pegar aquelas 12 horas que eu já tirava trabalhando para outra pessoa e investisse em mim, eu percebia que daria mais resultado do que trabalhando para uma empresa onde eu ia receber um salário. Entendeu? Eu teria mais reconhecimento, eu teria mais apoio da minha família, eu teria mais dinheiro, inclusive. Então, eu acredito que se você está disposto a ir para frente, entendeu? Sem parar, se você não for remediar, mesmo no pior cenário, cara, vai, mete a cara, entendeu? Dá certo, funciona, entendeu? Cara, é exatamente esse o ponto. Quando você teve que abrir mão do seu emprego, era a única fonte de renda que você tinha, né? Você tinha o desejo, ainda faltava realmente botar em prática ali o seu lado entrou, que na verdade você já fazia algumas coisas, mas eu falo, essa de viver de fato, sanar a sua situação, as suas contas, unicamente com base no seu esforço, você teve que abrir mão desse trabalho. E aqui que entra um ponto que é o seguinte: quando você queima a ponte, quando você abre mão daquilo que não vai te dar um crescimento por algo que pode te dar, ainda que dê errado, você tem que entender o outro ponto, que é o seguinte: quando recuar não é uma opção, que não tem para onde você recuar, você precisa ir, senão você não vai conseguir pagar suas contas, você vai ficar cheio de problemas. Quando você entra nessa opção, o seu sistema límbico, ele entra em ação, né? Porque o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, ele funciona muito bem quando a gente se depara com uma situação de sobrevivência, né? Eu vou usar um exemplo aqui que eu achei muito interessante. Você pode até achar que não tem muita relação com o marketing digital, mas ele tem total sentido e total relação com o que nós estamos falando aqui, com a nossa nova história aqui no marketing digital, que é o seguinte: imagine uma mãe lutando, ela pode não ter tanta força, lutando mesmo, né, de porrada. Agora, coloca o filho dessa mulher em perigo pra você ver. Rapaz, a mulher vai pegar a força aí do além, entendeu? Quando se depara com alguma situação de perigo, de sobrevivência, uma mãe, ela vai meter o louco aí, vai salvar o seu filho. Tá, mas trazendo aqui para o lado do sistema límbico, é a mesma coisa com a gente. Quando a gente se depara com alguma situação, temos que sobreviver, cara, parece que a gente vem com ideias do além, mas basicamente a gente sentou e começou a pensar, riscou as ideias. E essa situação de ter que sobreviver, é aí que muita coisa acontece. Por isso que tem uma galera aí na internet que fala que eu tava derrotado, aquela jornada do herói, né? Uma indicação que se faz aí quando você quer usar alguns gatilhos, você usa a jornada do herói. Eu era lascado, eu tinha isso, eu era o pior aluno da escola, não sei o que, e hoje tô aqui. Mas se você for ver, muitas das vezes eles só tiveram que queimar a ponte, tiveram que passar por um risco para realmente meter a cara e entender que a única alternativa era fazer dar certo, né? E é exatamente isso que aconteceu contigo. E assim, no meu caso, antes mesmo de falar sobre o meu caso, é claro que, galera, pode dar errado, entendeu? Nem vai dar certo. Isso. Nem sempre vai dar certo. É bom ressaltar isso aí. É bom, tipo assim, eu vou até exaltar o nome do podcast, né, que é Campo de Batalha. Diz a lenda, né, isso é um exemplo até que o Érico Rocha dá sobre esse assunto, que diz a lenda que existia um general chinês que, quando ele tinha que ganhar uma guerra, ele cruzava o exército dele através de uma ponte até uma ilha, e chegando lá ele queimava a ponte, né? E quando ele queimava a ponte, no campo de batalha só tinha duas opções: ganhar ou morrer, entendeu? Não tinha como voltar atrás. No campo de batalha, ou você ganha ou você morre. E aí que entra a questão da sobrevivência, sistema límbico. Sim. O que ele vai fazer? Cara, sobrevive. Tipo assim, você vai ter que sobreviver. É matar ou morrer. Bora matar, bora ganhar. Então, tipo assim, a questão que você tá falando aí sobre... E aí, Vitor, as pessoas devem estar se perguntando, né? Mas, cara, o que isso tem a ver com marketing digital? Que é isso que a gente fala aqui no Campo de Batalha, né? Que é o podcast que foi criado exatamente para trazer aquilo que nós estamos vivendo. E, assim, é exatamente o ponto. Quando você se coloca numa situação que você tá vendo, que você precisa mudar de vida, você precisa tomar uma decisão, você precisa fazer as coisas acontecerem, não tem como... É quase quando você decide que fazer o possível e o impossível é o único caminho, as chances de dar certo, de mudar a sua situação, de mudar a sua vida são muito altas. E muitas das vezes é numa dessas que você evolui. É numa dessas que o que você conquistou em 2, 3 anos, você conquista em um mês, porque você fez igual um foguete. No momento que você decidiu sair do lugar e não teve, e a ponte foi queimada e não teve como voltar, dar ré no foguete, é aí que você pode fazer
voos muito altos, né? Como eu estava falando com o Vitor, nem sempre vai dar certo. As chances de dar certo são muito altas. Quando dá certo, é algo libertador. A gente ainda não chegou onde a gente queria, não é? Mas nós já resolvemos a nossa situação. O problema é que nós estávamos situados, né? Isso. E o que é interessante também falar é o seguinte: se você tá disposto a ir em frente, meter a cara, vai. Entendeu? Se você é esforçado, cara, se você não vai desistir por nada, nem no pior cenário. Se você imaginar o pior cenário que você pode se encaixar e você tá disposto a continuar mesmo assim, cara, eu posso garantir que vai dar certo, entendeu? Não vai se você tiver dúvida, entendeu? Ou até vai, mete a cara, vai aprender, entendeu? Eu aprendi em várias lições da minha vida que quando você cai, é onde você mais aprende. É onde você mais aprende quando você cai. Não é quando você tá indo de frente, não é quando você vai ficar no chão ali, não. É quando você levanta, é todo o processo, entendeu? Eu já vi pessoas tendo resultados, não pelo fato de, tipo assim, meter a cara e acertar de primeira, não. É porque meteu a cara, errou, analisou o erro, aprendeu. Isso, aprendeu todo o processo ali, refez da forma certa, corrigiu, entendeu? Não existe basicamente, fazer tudo. Quando a gente, aqui no marketing digital, quando a gente vai fazer lançamento, né? Que, pra quem não sabe, eu sou coprodutor, tenho uma equipe, e quando nós vamos fazer um lançamento para um novo expert que contrata a gente faz uma parceria. O primeiro lançamento a gente sempre fala que ele não serve para dar lucro. O objetivo principal dele não é dar lucro. Muito pelo contrário, nem deve ser um objetivo, porque ele serve para levantar métricas, entender o que deu errado e não repetir nos próximos. É fazer um novo processo otimizado, mas tem que arriscar. Tem que dar o pontapé inicial, tem que seguir em frente até o final, porque é só após isso que os grandes lançamentos do mercado, eles dão realmente aí um 6 em 7, um 7 em 1, um 7 em 7 e tudo mais. E eu acho que eu tava falando até do meu caso, né? Comecei a falar disso e acabei dando continuidade por meio de outro ponto. Mas no meu caso, eu me desesperei, cara. O que acontece? Eu sempre procrastinei. Eu estudo sobre marketing digital desde o ano 2018. Nunca botei nada em prática. Todas as vezes que eu botava em prática, não dava certo, eu desistia. E eu me acomodava no emprego CLT que eu tinha, né, que a gente trabalhava junto. Quando eu passei por uma situação, eu me desesperei, que é o seguinte, para quem não sabe aí, eu vou me casar, né? E o que acontece? Durante esse período que nós estamos vivendo, o meu salário, que não era alto, ele caiu, ele teve 3 cortes durante esse período. Então imagine o tanto de compromisso que eu tinha arcado, o tanto de conta, né, o valor alto que eu arquei como um compromisso aí, e não ia ter como eu arcar com ele, certo? Por conta dessa situação, desses cortes de salário que teve, devido a esse momento que nós estamos vivendo. E cara, foi determinante. Este problema, este último corte do meu salário, que foi um problema, ele se tornou em solução pra quê? Pra eu me desesperar, queimar a ponte, abrir mão daquela única fonte que eu tinha, realmente arriscar e jogar todas as fichas naquilo que eu acreditava desde o início, que era a saída para eu resolver a minha situação. E foi dito e feito, né? No primeiro mês, eu me surpreendi, nós fizemos um lançamento muito bom. Eu confesso que eu não me sentia capaz de realizar aquele lançamento, juntamente aí com uns 2 amigos, o Lucas, né? E o Vitor também, que contribuiu. Mas a gente era a única saída, não tinha como eu resolver aquela minha situação de outra forma. Ou eu ia sem ter capacidade não, né? Sem eu ter o conhecimento necessário, sem eu ter todas as ferramentas, mas pelo menos aplicar e tentar e arriscar todas as fichas, ou o resultado vocês já saberiam, né? Que era mais um nome no SPC, porque não ia ter como pagar as contas, mas graças a Deus a gente aplicou, a gente meteu a cara e a partir daquele momento eu pude dormir com aquela leveza no corpo em saber que eu iria conseguir arcar com os meus compromissos. E ali eu tive a virada de chave. Foi através de um risco, de um momento de um problema, foi quando eu queimei a ponte, né? E me deparei aí com a situação de ou arrisca, ou dá certo, e acabou o fato dando certo. A gente ainda não chegou olhar pra trás, ainda, né? A gente não chegou ainda onde quer, né? E a gente sempre quer dar voos mais altos, mas eu consegui resolver a minha situação do estado em que eu estava, né? Isso aqui que nós estamos fazendo agora, Vitor, é queimar a ponte. Exatamente. Eu comecei a criar conteúdo aqui no YouTube agora, tem 2 semanas, né? No meu Instagram também. E o que acontece é o quê? Por que é queimar a ponte, criar este conteúdo? Porque os meus amigos, os meus familiares, eles vão ver este conteúdo. E aí, o que acontece? Eu já tenho uma cobrança sem ao menos eles me cobrarem diretamente, pois eu já me posicionei aqui com o que eu trabalho, eu estou documentando o que eu faço. E agora eu preciso ser coerente, eu preciso
agir com coerência, né, com base nisso. E falando nisso, pessoal, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, para dar aquela força. E eu te desafio a enviar este vídeo para 3 pessoas que você conhece que se interessam por marketing digital. E continuando. Se inscreva, galera, se inscreva. Saiu daquela situação e reverter o jogo foi algo surpreendente, né? Sair, meter a cara, que nem você falou, ou dá certo ou dá certo, ou vai. Não tem essa de O olhar errado já tinha dado, né? Na verdade. E você também mencionou o exemplo do foguete, né? O foguete só vai pra frente, ele não dá ré. Então, exato. Fazer dar certo é a parada, entendeu? As alternativas ou dá certo ou dá certo. Não tem o que fazer, entendeu? Quando a gente fecha aí o caminho de volta, a única opção é seguir em frente, não tem outra. É seguir em frente, não tem outra. Várias pessoas vão te criticar, várias pessoas vão te julgar, pessoas não vão estender a mão pra você, as pessoas não vão, cara, vão facilitar a sua vida em nada, entendeu? Você tem que estar disposto a tudo. Então, o meu caso, por exemplo, é quase o mesmo do Giovanni. A gente se pega em situações onde fazer dar certo, onde tudo tem que dar certo pra você poder continuar, é a lei, entendeu? Não tem essa de remediar, não tem essa de eu vou olhar pra trás, não tem essa de sentir medo. Medo a gente tem, o Giovanni tá criando um podcast incrível, tem um canal no YouTube, tem sua conta no Instagram que também fez seu conteúdo. Eu mesmo tô queimando a ponte pela 2ª vez ou pela 4ª vez já, mas o fato de eu criar conteúdo, de estar à frente de um conteúdo que é meu ali, já é algo que eu estou queimando a ponte, porque eu sempre fui um cara muito fechado, que ficava atrás do conteúdo ou ficava pelo conteúdo, mas nunca criando conteúdo pra mim mesmo, tipo, chamando a atenção dos meus clientes, chamando a atenção de outras pessoas que também se interessam no meu conteúdo ou mudando vidas, entendeu? Isso acaba sendo uma responsabilidade enorme. Queimei a ponte novamente, eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer isso, porque eu cheguei até a conversar com o Giovanni, eu falei assim, cara, que a única opção que tem é realmente fazer isso. Por incrível que pareça, né, as pessoas até vão falar assim, você trabalha com conteúdo, mas não faz conteúdo pra você mesmo. Eu tinha muito esse pensamento fechado, do tipo assim, cara, eu tenho que estar atrás, em backstage e não na frente, apresentando. Mas eu acredito que eu posso estar em todos os lugares e mudando o máximo de vidas possível, entendeu? Com meu conteúdo, com vídeos, com podcast, com experts ali na minha frente, isso gira também em torno da questão de você fazer pelo que você faz, entendeu? Meu maior pensamento na época, quando eu saí do meu trabalho, era esse de, tipo, sair dali e mudar as vidas das pessoas que estavam na minha volta. Então, era da minha namorada, da minha família. E hoje eu pretendo, tipo assim, hoje como eu já consigo fazer isso, a minha maior missão é mudar a vida de outras pessoas através do meu conteúdo, entendeu? E esse é o real motivo pelo qual eu estou queimando a ponte novamente, entendeu? Hoje esse é o objetivo desse podcast também, né? Exato, perfeito. E trazer um campo de batalha e mudar a vida da galera aí. Eu tenho visto muito criador de conteúdo, muito podcast que tá saindo no YouTube, falando sobre exatamente isso, sobre como as pessoas eram antigamente, né? Alguns criadores de conteúdo. Tem a Dani do casal Hack, vale mencionar, ela tem a língua presa, mas ela fala vários idiomas que não parece que ela tem a língua presa quando ela fala esses idiomas. E o engraçado é que ela tem vergonha de aparecer na câmera. Inclusive, ela criou um canal justamente para que ela perca esse medo. E o conteúdo dela é incrível, cara. É incrível. E foi logo após disso que eu percebi, cara, não é porque você tem medo que você não pode tentar, que você não pode meter a cara, entendeu? Seu cérebro, ele só quer procrastinar, seu cérebro só quer ficar na zona de conforto, ele não quer mudança, entendeu? Quando você tem que quebrar essa barreira e ir pra frente, você só vai perceber quando você tiver de cara pro problema, entendeu? E foi algo que o Giovanni até falou, ou dá certo, então vai e faça, certo? É até engraçado, desculpa te cortar, mas é até engraçado falar isso agora, sabe por quê? Porque a gente sempre ouvia isso, né? A gente ouvia isso direto, geral falava isso na internet. Ou você faz dar certo. Só que assim, a gente nunca fazia isso acontecer exatamente quando a ponte queimou, né? Quando alguém queimou a ponte por nós, em algumas situações, e realmente a gente teve que fazer isso acontecer. A única forma, né? Exato. Eu acho que é isso, cara. Mete a cara, acredita no seu potencial. Se você for esforçado, cara, acredita em você mesmo. Eu não sei qual vai ser a chave que você precisa virar, eu não sei qual é a ponte que você vai ter que queimar, que você não vai poder olhar pra trás. Mas se você tiver que fazer isso, se você chegar a um ponto onde você ter que encarar um problema e você tá disposto a encarar isso,
vai e faz. Lembra aquele exemplo que eu dei? Volta, aprende o motivo que te fez cair, aprende o erro, aprende a falha. Não tenha medo, seu cérebro ele só quer a zona de conforto. Mas se você ser esforçado, se você está disposto a queimar essa ponte e seguir em frente, vai dar certo, vai dar certo. Você só precisa se esforçar. Ou faça acontecer até dar, né? Ou faça acontecer até dar certo, entendeu? Mas a chance de dar certo quando você arrisca todas é mais alto do que a chance de dar errado. Você pode ter certeza. Porque entra até a parte do nosso sistema límbico de sobrevivência. Exatamente. Você vai fazer acontecer. Seu cérebro, ele imaginava. Seu cérebro ele é programado justamente para isso. Então, exercita ele a outras coisas. Muda esse pensamento. E tem uma porrada de coisa ainda pra falar. Com certeza vai ter que ter uma parte 2, né? Vai abordar outros pontos que são importantes, mas basicamente deu pra ter uma ideia, uma clareza aí. Que quer queimar a ponte, da sua importância, né? E aí eu acho que dá pra gente encerrar. Pra galera se inscrever de novo aí, clica nesse botão vermelho. Já aproveita que do ladinho dele tem um joinha. E já aperta aí pra nos ajudar, porque o algoritmo ele vai mandar esse vídeo pra outras pessoas, pois você vai estar dizendo pra ele que esse conteúdo aqui ele é da hora. E isso também vai nos motivar a trazer mais conteúdo como esse, para que venha ajudar você de alguma forma. As sacadas, ideias e coisas que nós estamos vendo aqui no campo de batalha, na coprodução. E é isso. Fechou, né, Vitor? Fechou, galera. É isso. Falou, galera. Tchau, Obrigado, tchau. Giovanni, pela Até oportunidade. Obrigado, pessoal, pelo ter assistido. Tamo junto. E é isso. Falou. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.